O mundo valoriza o Brasil, mas o brasileiro destrói o próprio país. É isso aí, galera. Eu sou Renan Souza, estou começando o nosso canal Falando do Mundo, aqui pela NetLingua Idiomas. E o tema hoje é esse: o mundo valoriza as coisas do Brasil, mas parece que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata. Será verdade? Vamos aos fatos. O mundo está copiando o Brasil em várias situações, como por exemplo na Turquia, onde está sendo cantado o funk em português. É isso mesmo. Você já viu? Não viu? Vamos dar uma olhadinha na repercussão de um dos cantores, um funkeiro, o quanto ele representa dentro de um estádio, galera. A galera cantando, o alvoroço e o quanto esse funkeiro é famoso. Vamos dar uma olhadinha, ver se você já viu esse vídeo, se você já foi impactado. Dá uma olhada. Deixa a timidez de lado. Vai puxar amigo e vem dançar. Passa tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Passa tudo que cê sabe, que o livro vai te ganhar. Pode sentar. Pode sentar. Vocês estão reparando que isso é uma final do campeonato? Que isso é do campeonato turco de futebol. E ele foi chamado para se apresentar lá, o MC Livinho. E ele é um sucesso tremendo, pessoal, tremendo, algo inimaginável. Então pense comigo, um brasileiro, muitas vezes a gente tem esse problema, a gente não reconhece nosso próprio valor. Muita gente fala mal do funk, coloca como marginalizado essa música. E o Livinho, com a sua música, o MC Livinho, sem marketing, galera, sem marketing. Vocês estão vendo isso? Que ele não teve nenhuma estratégia internacional. Ele virou cultura em outro país. Por que virou cultura, Renan? Exatamente por isso. A música dele toca em casamentos, toca em festas, toca em mercado, toca em todo lugar que você imagina. Ah, você tá brincando? É sério isso. Ele é muito famoso lá, gente. É um viral muito grande, líder do Spotify. Dá uma olhadinha no sucesso dele e um pouquinho dessa representação lá no dia a dia, nos casamentos e festas. Vamos dar uma olhadinha para vocês terem essa noção desse processo de viralização orgânico que aconteceu com o MC Livinho. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Convidar, vem você. Vocês estão reparando, galera, da proporção que o mundo vem tomando desde a globalização, que começou em 1997, nós tivemos o início da globalização, do acesso à internet. O mundo vem mudando a cada dia, a cada ano. E agora estamos num processo de uma mudança incrível. Nós vamos mudar aí 100 anos em 5. É isso mesmo. Os próximos 5 anos nós vamos evoluir 100 anos. É um absurdo, com a inteligência artificial, robôs, enfim, inclusive um pouco assustador. Mas, vamos lá. Agora pensa comigo essa virada aqui. Se este cantor fosse um artista americano de hip hop, será mesmo que nós estaremos pensando algo sobre ser funkeiro? Sobre uma música marginalizada? Só porque é americano e vem também do gueto, o hip hop? Então realmente, pessoal, o algoritmo ele trabalha com um tom de autoridade. Mas isso não é uma questão de sorte. Isso é matemática, uma matemática pura.
Porque as plataformas hoje, como Spotify, TikTok, elas trabalham com dados. E dados muito bem específicos. Pensem comigo aqui. Se essa música segura a atenção das pessoas, se ela é repetida, batida, né? Pode. Tem um fato da música bem interessante, que é de uma música italiana, aquele toque das trombetas e tal, foi adaptado, né? Ali com o funk, com o DJ. Mas pense comigo, se ela é compartilhada por muitas pessoas, o algoritmo começa a entregar e espalhar. Se uma pessoa toca, um brasileiro lá fora, começa a entregar na Spotify e tem boa aceitação, é dado, galera. A frase é muito forte. O mundo não escolhe a cultura. O mundo responde ao que funciona, ao que a galera entrega, ao que a galera quer assistir. A gente pode perceber que muita coisa que viraliza não agrada muitas vezes os nossos olhos, não agrada muitas vezes o nosso coração. Isso não é muito legal, mas é o que a galera está consumindo. Temos um caso muito interessante. Eu me recordo há uns anos atrás, sem Spotify, sem a streaming, né? Não tinha esse exagero de streaming, não tinha, o TikTok não era tão famoso no mundo, outras redes não eram tão famosas, mas pensem comigo, tu lembra do Michel Teló, daquela musiquinha Chiclete que grudou no Brasil? Isso virou trend no mundo, foi um dos primeiros números 1 do Brasil, né? A música do Michel Teló, ela estourou em mais de 20 países, vocês têm essa noção? Mais de 20 países em primeiro lugar. Não é só meme, ela se tornou algo cultural. Se você chega na Itália em um casamento, se você está num pub em Londres, em algum momento, no verão, né, nesses momentos onde tem uma grande aglomeração de pessoas, vai tocar Michel Teló. Eu posso falar porque eu estava lá, eu estava em Malta, ou em Malta, como dizem os britânicos, e tocava em tudo canto, era verão, tocava em tudo canto a música do Michel Teló, músicas coreanas. O mundo hoje realmente, ele mudou total. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no trecho. Vocês lembram da música do Michel Teló que eu falei? Dá uma olhadinha no trecho dessa música. O que tem de tão emocionante dessa música? Roda pra nós. Voltamos aqui. Pensem, gente, a música ela é chiclete porque ela tem o início de uma dancinha, né, do TikTok, e tem um fato engraçado, engraçadíssimo. O meu sócio da Netling é belga, o irmão dele mora na Bélgica, tem vários filhos, acho que são 3 filhos, e aí ele ligou, né, pro senhor Constantin, que é o fundador aqui da Netling, e perguntou para ele, me traduz essa música, nota, tem que você me mata, porque a gente tá todo mundo cantando aqui. E aí o Sten, né, que é o fundador da Netling, disse, é melhor eu explicar pessoalmente, porque por telefone, assim, não vou conseguir demonstrar o que ele quer dizer com a música. Então, assim, a música toma uma proporção imensa. E o Michel Teló, né, como outros grandes precursores da música, começou esse movimento que iniciou, claro, com os Estados Unidos. Que a influência americana ela é intencional, ela é proposital. Né? A influência do hip hop, que se acendeu ali nos anos 2000, né? Passando muitos cantores, muitas bandas de rock and roll. Nós tivemos uma mudança, e isso eu digo até pela minha família, meus primos, por exemplo, eles curtiam rock and roll, a minha geração já curtiu hip hop, então esse lado, essa influência americana começou com eles, essa globalização, mas hoje você tem coreanos, indianos, músicas espalhando pelo mundo todo. E muitas vezes o brasileiro ri, mas o mundo compra. O mundo compra o que a gente faz e a gente não percebe. Um outro caso muito interessante, a Anitta foi número 1 do mundo no Spotify global, algo inimaginável, número 1 do mundo. É isso mesmo. Tem brasileiro que diz, ela não representa o meu país, eu prefiro bossa nova, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas, gente, o mundo tem uma percepção diferente. Vamos perceber isso. A música dela estourou no mundo.
Vamos passar um trechinho, porque ela também, no caso da Anitta, é intencional. Ela se propôs a uma carreira internacional. Então ela vem colhendo frutos internacionais, inclusive hits estourados, né, no mundo todo. Bota pra nós a música dela que estourou no mundo. Seguindo, pensem comigo, é uma música, é um hit, ela canta em espanhol, um espanhol muito bom, e ela estourou intencionalmente. Então quando a gente está falando do mundo, a gente está falando de música, a gente está falando de possibilidades, você aí no teu canal, no teu Instagram, a gente está a todo momento exposto, a gente não percebe isso, e a gente só precisa de acertar um vídeo, acertar um Stories, ou no caso, um Reels, ou um TikTok, enfim, ou um vídeo no teu YouTube, para que a tua vida mude. Dá uma olhada também em mais um caso sobre como o mundo vem mudando. O caso do MC Fiote. Ele tem uma música que foi usada, inclusive, gente, por uma campanha científica. O nome da música é Bum Bum Tantan. Ela estourou no Brasil, como um funk, estourou em alguns lugares do mundo, e ela teve uma proporção tão grande que, inclusive, o nosso Instituto do Governo Brasileiro usou a música, Instituto Butantan, né? Então, a música realmente ela não tem fronteira, certo? Vamos tocar um trechinho para ver se vocês lembram dessa música. Envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas salientes fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Mas a música do Butantan é interessante porque aqui a gente só vê o funk. Mas quando você não está atrasado porque o Brasil é fraco, por isso, por aquilo, você acaba entrando nesse porquê. E a gente acaba não enxergando o valor. A gente não enxerga valor nas nossas raízes. Muita gente fala mal do samba, porque o carnaval tem situações tribais, mas a gente não entende o contexto histórico disso. Não precisa gostar, mas a gente precisa respeitar. E esse é o ponto principal da internet hoje. Todo mundo quer dar opinião. E muitas vezes a gente não precisa dar opinião, é só respeitar. Né? Segundo dados globais, né, da IFPI, a música deixou de ter barreiras do idioma. Hoje em dia não preciso mais. Nossa, eu não preciso entender a música. Nós brasileiros sabemos disso. Escutamos muitos anos música em inglês sem saber nem o que estava falando. Né? A Xuxa trazia o pessoal falando palavrões, falando coisas de baixo calão num programa infantil e ninguém ia saber a tradução. Né? Falta realmente de cultura. Hoje, o mundo não tem barreira. Mesmo você sabendo a tradução, o hit é legal e se estourou, tá na boca do povo, galera. Tá na boca do povo. Segundo o Spotify, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo em música, em consumir música. Ou seja, o mundo está de olho aqui, está de olho no que nós estamos fazendo. Tem outros pontos interessantes hoje, muito forte em comparação ao nosso funk. Temos o reggaeton, né? Temos o K-pop ganhando premiações internacionais, uma música coreana. Né? Meu filho canta K-pop com 6 anos. Aonde ele soube isso, gente? Na escola. Então muitas vezes a gente controla a nossa bolha, o nosso ciclo dentro de casa, dentro dos nossos amigos, né? Na igreja, onde você tem as suas bolhas, os seus ciclos. Mas o mundo é um ciclo só. O mundo não tem fronteiras. Quem colocou a fronteira fomos nós, homens. Então o funk brasileiro muitas vezes causa crítica.
Mas o problema não é o Brasil, o problema é os brasileiros. Veja comigo então, por exemplo, a abertura do talento brasileiro. Muitas vezes a gente torce contra, cara. A gente torce contra. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na situação que ocorreu agora, recentemente, com o Wagner Moura. Ele teve uma premiação em Hollywood, agora em 2026, e ele protagonizou o filme O Agente Secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. E, gente, acredite se quiser, o que aconteceu foi histórico. Ele estava lá, em Hollywood, disputando um prêmio internacional do Oscar. Algo incrível, uma conquista imensurável. E o que uma boa parte do povo brasileiro trouxe? Uma adequação política, torcendo contra o cara. Teve um amigo dele que foi visitá-lo, saiu daqui só para ver ele lá. Então, assim, pensem comigo, será que realmente o que eu disse não é síndrome do vira-lata? Quem que pode mudar isso? Só nós. Eu dizendo, valorizando o nosso arroz e feijão, valorizando a nossa comida. Quando a gente vai para fora, a gente entende como a nossa comida é maravilhosa. Então isso não é pequeno, isso é nível global. Então, quando eu penso que o Wagner concorreu ao Oscar, que ele foi indicado, que ele estava lá, para mim é uma virada de chave. Ele realmente venceu por estar lá. E quem perdeu fomos nós, que em vez de ter uma comoção, de todos apoiarem, você perdeu, mas estamos juntos, não. Estamos aí brigando mais uma vez por política. E os políticos estão o quê? Cada vez mais ricos, cada vez mais pensando neles e nunca pensando no povo. Então a reação internacional reagiu totalmente contra. A BBC, entre outros institutos, disseram que foi uma injustiça o brasileiro não ter ganho. Então essa virada é bem polêmica mesmo. Enquanto lá fora a galera aplaude, o povo aqui dentro fica brigando entre si. Tinha gente torcendo muito contra. Então sim, pessoal, sim. Nós somos muito talentosos, nós temos uma performance incrível, mas a política e as opiniões divididas como time de futebol, se você é Flamengo, ou se você é Corinthians, ou se você é Palmeiras, você não consegue enxergar valor no teu próximo, que é um dos principais mandamentos, amar ao próximo. Então, se a pessoa cresceu no funk, que legal. Se ela cresceu no sertanejo, hoje a música gospel é a segunda música mais escutada. Gospel, músicas evangélicas, músicas católicas, enfim, no geral, são as músicas mais escutadas, depois do sertanejo. Tudo bem, não é o funk, mas é uma área do Brasil. O Brasil é muito grande, vamos sair da bolha, galera. Não vamos ser pobres de espírito. Então, reconhecer que somos realmente reconhecidos internacionais pela música, pela arte, pelo teatro, é uma reflexão que eu trago. Isso mesmo, revela um padrão. O Brasil não sofre por falta de talento, não. O Brasil sofre por falta de valorização interna. E isso a gente viu agora, com uma grande representação da população não valorizando o que o Wagner Moura fez, o que para mim é algo incrível e inimaginável. O mundo já entendeu que o Brasil tem valor, tem Amazônia, tem futebol, tem talento, tem música e tem cultura. O povo brasileiro está discutindo se a gente merece mesmo tudo isso. Então pensem comigo, por que então a gente reclama que outros países estão ganhando dinheiro com a cultura, sendo que aqui nasce a cultura, mas aqui a gente não valoriza a nossa própria cultura. A gente não valoriza o vizinho do lado. A gente não curte o cara do Instagram do lado, teu vizinho. A gente não compra da pessoa que a gente conhece. Você que tem negócio, quantos parentes seu comprou de você? Quase ninguém. Quem tem negócio sabe o que eu estou falando. Então a gente precisa ter essa virada. É uma oportunidade. É uma grande oportunidade. Que a gente precisa de validar quem nós somos. E quem ainda não entendeu isso, pensem comigo. O mundo descobriu o Brasil. O brasileiro ainda não descobriu. Bora lá, galera. Valeu!